Fim dos tempos, a extrema impiedade dos últimos dias. Episódio 3, as características dos homens soberbos. E a base deste episódio está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Quarta característica, soberbos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. As Sagradas Escrituras nos adverte contra a soberba, um traço de caráter pecaminoso que frequentemente se infiltra nos corações dos homens. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Essa passagem nos alerta para a perigosa trajetória da soberba que muitas vezes nos faz esquecer da nossa dependência de Deus, causando a ruína, a queda e a destruição. Quando permitimos que a soberba cresça em nossos corações, nos distanciamos da humildade que o Senhor tanto valoriza em nós. Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Aqui vemos claramente que Deus se opõe aos soberbos, mas concede graças aos humildes. Deus é contra a arrogância e a exaltação própria. Devemos, portanto, refletir sobre nossas atitudes e buscar a humildade, reconhecendo que todas as boas dádivas vêm do Senhor. Em Provérbios capítulo 11, versículo 2, somos exortados no cuidado com a soberba. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A afronta e a desonra é o destino daqueles que elevam seus corações na soberba. Contudo, a sabedoria habita nos corações humildes, desejando sempre aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A soberba é um estado de espírito caracterizado por arrogância, orgulho excessivo e uma opinião elevada de si mesmo por falta de humildade. A soberba é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O soberbo tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor que os outros. Vamos analisar 10 características do homem soberbo. Primeira característica, a arrogância. O homem soberbo tende a exibir uma atitude arrogante, considerando-se superior aos outros e menosprezando aqueles que ele percebe como inferiores. Segunda característica, falta de humildade. Os humildes são ensináveis, são dependentes de Deus e desejam submeter-se à sua vontade. Os humildes têm a capacidade de influenciar outros a serem humildes também. Ser humilde é entender seu verdadeiro valor. Deus lhe ama porque ele lhe criou, não por causa de sua aparência ou das coisas que você faz. Uma pessoa humilde reconhece que seus sucessos vêm de Deus e acredita que é Ele que o capacita para vencer e conquistar. Geralmente a humildade está ausente na pessoa soberba. Entretanto, Deus promete exaltar aos humildes. Terceira característica, orgulho excessivo. Uma pessoa soberba muitas vezes se orgulha demasiadamente de suas realizações, habilidades ou posição social, chegando ao ponto de menosprezar as capacidades ou qualidades dos outros. Quarta característica, desprezo pelas opiniões dos outros. O homem soberbo pode desconsiderar as opiniões e perspectivas dos outros, acreditando que suas próprias ideias são sempre superiores e não precisam ser questionadas. Quinta característica, incapacidade de aceitar críticas. Uma pessoa soberba pode ter dificuldade em aceitar críticas construtivas, pois interpreta isso como uma ameaça ao seu ego inflado. Sexta característica, busca constante por reconhecimento. O homem soberbo busca incessantemente validação e reconhecimento dos outros, muitas vezes medindo seu valor pelo que obtém externamente, em vez de uma compreensão interna de seu verdadeiro valor. Sétima característica, inflexibilidade. Na Bíblia, a palavra inflexível não é mencionada diretamente, mas princípios como a firmeza na fé e a obediência a Deus podem ser associados a essa ideia de inflexibilidade que o Senhor espera de nós. Contudo, a soberba pode levar à inflexibilidade arrogante, pois uma pessoa soberba é relutante em admitir erros, mudar de opinião ou considerar que não possui todas as respostas. Oitava característica,
competitividade destrutiva. O homem soberbo pode se envolver em uma competição constante, não para crescer ou colaborar, mas para afirmar sua superioridade sobre os outros. Nona característica: desrespeito pelo outro. A soberba muitas vezes leva a uma falta de respeito pelos sentimentos e necessidade dos outros, pois o foco está primeiramente em si mesmo. Décima e última característica: queda em potencial. Como referência na mensagem bíblica anterior, a soberba precede a ruína. Uma pessoa soberba pode estar em maior risco de experimentar quedas em sua vida pessoal, profissional e espiritual. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus nos exorta: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É importante notar que todos nós podemos manifestar traços de soberbas em diferentes momentos, mas a chave é reconhecer que esse comportamento de caráter pecaminoso dos últimos dias pode afetar nossas vidas em vários aspectos, trazendo ruína e a queda. Portanto, devemos trabalhar para cultivar a humildade e o respeito pelos outros, pois somos exortados a examinar nossos corações em oração, pedindo ao Espírito Santo que revele qualquer traço de soberba em nossas vidas. Assim podemos nos humilhar diante do Senhor em arrependimento para sermos perdoados e curados. No livro de Salmos, capítulo 73, versículo 6, somos exortados no cuidado com a soberba. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. O caminho da arrogância é uma trilha de violência daqueles que se entregam à soberba e que, consequentemente, atrairão sobre si mesmos um triste fim de desolação. O salmo citado descreve claramente a situação dos soberbos. A Bíblia nos anuncia sobre o triste destino daqueles que se elevam acima dos outros, sem considerar a vontade de Deus. O profeta Jeremias nos lembra que Deus, em sua justiça, promete retribuir aqueles que se entregam à soberba. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Jeremias capítulo 50, versículo 32. Neste texto vemos o triste fim dos soberbos que tropeçarão, cairão e serão desolados totalmente, sem que ninguém os erga. Assim sendo, queridos, com muita humildade em meu coração, eu convido a cada um de nós a refletir sobre nossas atitudes diante do Senhor Jesus e dos outros. A soberba não só nos afasta da graça de Deus, mas também nos encaminha para um destino triste e desolador. Que possamos buscar a humildade, reconhecendo a soberania de Deus e vivendo em conformidade com a sua vontade, e assim evitaremos o triste fim reservado aos soberbos. Que possamos humildemente confiar no Senhor Jesus Cristo, sendo totalmente dependentes dele em nossa trajetória de fé. Bem, queridos, chegamos ao final do terceiro episódio desta série. Não deixe de assistir o quarto episódio. Queridos, se porventura você percebeu por meio dessa mensagem esse traço de caráter pecaminoso em sua vida, então humildemente tome uma decisão. Dobre agora mesmo seu joelho diante do Senhor. Confesse a Ele pedindo-lhe perdão, pois certamente o Pai misericordioso te responderá. Então, vamos orar ao Senhor. Ó Pai querido, graça te damos pela Tua palavra, pois ela ilumina o entendimento do nosso coração. Portanto, Senhor nosso Deus, cremos que somente Tu pode nos livrar e nos guardar desta extrema impiedade dos homens dos últimos dias. Ó Espírito Santo, eu oro também por esta pessoa que humildemente dobrou seus joelhos diante de Ti para pedir Tua misericórdia, perdão e restauração. Ó Espírito Santo, tenha misericórdia de nós e responde nossa oração, trazendo perdão, cura e restauração, para que juntos possamos levar a Tua palavra a todos que necessitam ao nosso redor. Ó Pai justo, abençoa também nossa nação, esse país que tanto precisa de Ti. Salva e derrama a Tua justiça e paz sobre o nosso querido Brasil. É o que Te pedimos,
e desde já te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém.